Eu quero te parabenizar nessa noite, glorificar a Deus pela tua vida. Eu quero dizer para você, irmãos, muitos nessa hora estão assentados na mesa da Babilônia, mas nós escolhemos a mesa do Pai. E eu tenho certeza que Deus, Ele já tem, a presença do Senhor é notória em nosso meio. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como você vai sair, se você der vazão ao Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e a mídia me ajude, se for possível, a versão NAA, que ela contextualiza um pouco melhor com o que Deus colocou no nosso coração. Lucas capítulo 14, nós vamos estar lendo o verso 21 até o 24. Aleluia. Lucas 14, verso 21 até o verso 24. Amém? Eu vou lendo aqui, os irmãos acompanhem ali pela mídia, mas eu quero te pedir algo, irmãos. Nós vamos construir algo muito precioso nessa noite. Então, assim, que você retenha a tua atenção e o teu espírito, porque se você se distrair, você não vai conseguir montar o que nós vamos construir juntos até o final dessa breve ministração. Deus tem colocado algo no meu coração nesses dias, e quando o pastor ontem falou comigo assim: filho, você tem uma palavra para a igreja, o coração queimou, porque na semana passada eu estava estudando esse texto, o Senhor havia, é interessante, né? Deus nos dá uma palavra e parece que, igual quando chamou a pastora Denise, o pastor Giovanni falou, ela já sabia, né? Parece que Deus ele já nos alerta sobre algo que vai acontecer, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor falará aos nossos corações. O verso 21 diz: o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: saia depressa para as ruas, becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se você pegar todo o contexto de Lucas 14, a partir do verso 16, nós vamos estar entrando quando Jesus ele conta, ele está numa casa. Nós precisamos entender o ambiente a qual Jesus está. Ele está na casa de um fariseu, logo após ele ser indagado de curar uma pessoa em um dia de sábado. E Jesus agora ele conta, né? Jesus ele era simples. E eu amo demais a palavra do Senhor, porque a simplicidade do evangelho, ela é tremenda, Rodolfo. E Jesus ele usava de parábolas que tanto a criança até o adulto, a pessoa de um alto grau de estudo entendesse. E ele conta então uma parábola do grande banquete, ou na sua Bíblia a grande ceia. E nós lemos aqui, e dentro dessa parábola nós vemos um senhor que prepara um banquete, e ele manda o seu servo chamar a várias pessoas. Mas eu preciso que você entenda que no costume judaico, quando existe uma festa, um banquete, ou uma festa de casamento, ou qualquer tipo de cerimônia a qual haja convidados, existem dois tipos de convite. O primeiro convite, ele é feito com antecedência, podendo ser de 1 mês a 3 meses de antecedência. E o segundo convite é o convite que é feito no dia, a qual é avisado que está tudo preparado, que está tudo pronto. Então eu preciso que você entenda isso, para a gente entender o que Deus quer construir em nossos corações. Então nós lemos no texto que, você pegar a partir do verso 16, a palavra do Senhor diz que esse Senhor manda o seu servo, e ele passa por
para algumas pessoas, mas entenda que esse já é o segundo convite. Já é o servo dizendo que está tudo pronto, é só ir ao banquete. E a palavra do Senhor diz que as pessoas começam a apresentar, pastor Giovanni, vários tipos de desculpas. Um comprou um terreno e tinha que ver. O outro comprou uma junta de bois e tinha que testá-la. O outro não podia ir, Henrique, porque ele tinha acabado de se casar. E quando o servo volta e ele relata isso ao seu senhor, o senhor ele fica indignado. E nós entramos aonde nós lemos a partir do versículo 21. Só que eu preciso que nós entendamos a seguinte coisa. É muito comum quando falamos de mesa, nós falamos que há lugar na mesa, sim ou não? Mas eu quero dizer algo para você embasado nessa palavra. Há lugar na mesa, mas não há lugar para todos na mesa. Há lugar para todos no convite. Grave isso na tua mente e no teu coração. Há lugar para todos no convite. Mas entenda, fala comigo assim, não há lugar. Você pode fazer melhor. Não há lugar na mesa sem aliança. Não há mesa sem sangue. E não há comunhão sem purificação. Então nós precisamos entender, para nós construirmos juntos o que Jesus quer falar ao meu e teu coração. Jesus, ele não ampliou a mesa retirando o altar, muito pelo contrário. Ele amplia a mesa cumprindo o altar. Aí foi aonde Jesus colocou no meu coração um tema, que há lugar na mesa, mas há sangue no altar. E nós precisamos entender esse princípio. A palavra do Senhor, quando nós lemos no verso 16, certo homem. Quem seria esse certo homem? Esse certo homem, ele simboliza Deus. O Deus que escolheu Abraão, o Deus que escolheu Israel, o Deus que estabeleceu a lei e o próprio Deus que instituiu o quê? O altar. E ordenou o quê? Sacrifícios. Então fala comigo, o dono da festa é Deus. Pegou? Você que gosta de anotar, anote. Agora nós precisamos entender o segundo ponto. O servo. O servo aqui, ele inicialmente, ele tipifica a Cristo. Lembre-se que as festas, elas eram feitas dois tipos de convite. Um com antecedência e outro que era feito no dia da festa. Por que o servo ele tipifica Cristo? Porque o Cristo, antes mesmo dele vir, ele foi anunciado através do primeiro convite, através de quem? Dos profetas. Só que agora o Cristo, ele está entre o povo. Agora o Cristo, ele está entre os fariseus. Agora o Cristo está andando entre a igreja. Mas aqueles para qual ele veio não o recebem. Então, o servo do verso 17, inicialmente ele tipifica Cristo, mas ele pode também exemplificar a igreja, o Espírito Santo e nós que somos pregadores do Evangelho. Tá chato, você já vai começar a entender a linha de raciocínio. Então precisamos entender que João, projeta para mim por favor, Duda. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 11. Aleluia. Porque aqueles... João capítulo... Não, Evangelho segundo João. É só João. Só João. João 1, 11, por favor. Aleluia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então eu preciso entender o quê? Que quando
nessa parábola, o servo, ele sai e ele começa a convidar os primeiros convidados. Eles seriam quem? Eles seriam aqueles inicialmente para qual Cristo veio, que seria a nação de Israel. Vocês estão aí, amém? A nação de Israel, eles já tinham recebido a lei, os profetas, as promessas messiânicas, só que agora vem o próprio Cristo, e o próprio Cristo começa a proclamar e dizer: é chegado o reino. Jesus está dentro da casa, Henrique, de um fariseu, e ele está sendo indagado, Rodolfo, sobre curar no sábado. Então nós precisamos entender que aqueles homens, os religiosos daquela época, eles estavam embrenhados à religiosidade, eles estavam embrenhados nos costumes e tradições, ao ponto de terem uma viseira sobre os seus olhos, de não reconhecerem que o próprio Cristo estava diante deles. Então, o primeiro convite à nação de Israel. Só que as desculpas que foram dadas, o primeiro fala o quê? Comprei um campo. Fala de quê? De materialismo. Irmãos, nós nunca vivemos um dia, pastor Gustavo, de pessoas tão preocupadas com as coisas dessa terra como nos dias de hoje. Eu tenho que ter, eu preciso alcançar. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A principal preocupação que o crente precisa ter em sua vida é ter o teu nome escrito no livro da vida, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que isso aqui é passageiro. As mansões, os carrões, as contas bancárias, tudo isso aí, meu irmão, vai ficar aí para o anticristo. Quando a trombeta soar, eu creio, meu irmão, que eu vou olhar para o lado e eu vou olhar. Eu sei que quando soar, vai eu e mais alguns. Cadê os que vão subir? Aleluia, todo mundo tem convicção disso. Só que vivemos dias, irmãos, a qual nós estamos embrenhados, Vitor, em um materialismo que eu preciso ter, eu preciso conquistar. E aqui eu abro uma brecha de um breve testemunho da experiência que eu, Rebeca e Karen vivemos lá na ilha de Marajó, irmãos. A gente volta de lá, irmãos, falando: Jesus, eu tenho tanto, não preciso de tanto. A gente volta chato, a gente tem até que se controlar, porque às vezes a gente acaba sendo chato, a minha esposa que o diga. Às vezes eu arrumo confusão em casa por causa de grãozinho de arroz que vai pro lixo, irmão. Mas por quê? Porque nós vemos uma pessoa que esse grãozinho de arroz faria diferença. Só que as pessoas estão preocupadas em ter. As pessoas estão preocupadas em alcançar. Aqui eu abro a seguinte pergunta: se a trombeta soar hoje, será que eu tenho convicção que eu encontrarei com Ele nos ares? Não precisa me responder, é você e ele. Então o primeiro grupo está pessoas materialistas. O segundo homem: comprei um boi. Irmão, vamos ser sinceros, quem que compra uma junta de boi sem experimentar antes? Quem aqui tem carro, você vai comprar um carro sem olhar ele antes, sem testar o carro antes, simbolizando aqui nos dias de hoje. Aquele homem: comprei uma junta de boi, tenho que testar. Irmãos, nós damos um monte de desculpas esfarrapadas para Deus. Não posso porque eu comprei uma junta de boi. Aqui se fala de trabalho, negócios. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você tem que trabalhar sim. Nós temos que lutar pelo sustento da nossa casa, da nossa família. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que entender, muita gente fala por aí que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca disse isso. Nunca. Se alguém pregou isso para você, é mentira. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Meu irmão, que a gente conquiste. Eu profetizo que em nome de Jesus, Deus está levantando na Casa Aba empresários, pessoas bem-sucedidas, pessoas abastadas de dinheiro para abençoar o reino. Mas nós temos que entender que a prioridade é Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Então, por muito tempo, nós vivemos esse texto também de uma forma errônea, Henrique. Porque o texto não diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas. O texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Que estas coisas? O que o texto diz acima, não vai te faltar comida, não vai te faltar vestimenta, não vai faltar teto sobre a tua cabeça. Deus fala para você, dia após dia, eu sou o teu sustento, eu sou quem te alimenta, eu sou quem traz vestes sobre a tua casa, eu sou quem traz a cobertura sobre a tua cabeça. Então não te preocupe com o dia de amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. É sobre isso. Só que o segundo grupo de homens que presos a negócios, ao trabalho. Aí o terceiro, casei, não posso ir. Só que casamento aqui fala de alianças terrenas. Irmãos, eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu amo demais a minha branquinha, irmãos. Mas eu não amo ela mais do que Jesus. Se algum dia, e eu tenho certeza que ela nunca vai fazer isso, que ela não é doida, ela falar assim, você vai ter que escolher entre mim e Jesus, eu vou falar, tchau, filha. Nós temos que entender que as nossas alianças terrenas, elas não podem ser maior do que a nossa aliança com o Pai Celestial. E o texto diz que esse terceiro grupo de homens, a qual ele fala, casei e não posso ir. Então nós precisamos entender, nenhum deles, fala comigo, nenhum deles disseram não quero. Fala assim, todos eles disseram não posso. Quantos não posso você já disse para Deus? Ao longo da sua caminhada, faça uma autoanálise. Quantos não posso eu disse para Deus, Vitor, Deus me chamou, Deus falou, filho, olha, está preparado, está tudo pronto, é só você ir, mas Senhor, eu não posso. E eu agarrado muitas das vezes às coisas desse mundo, às coisas dessa terra. Mas eu quero dizer para você, meu querido, essa é uma prioridade que esse mundo, muitas das vezes ele ensina de uma forma errada. Que são prioridades erradas que parecem até justificáveis, pastora Denise. Porque a gente acha justificativa para tudo. Deus ele não quer a minha nem a sua justificativa, Rafael. Deus não está preocupado com nossas justificativas. Eles queriam um reino sem Messias. Eles queriam o reino, Rodolfo, mas não queriam o Messias. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu tenho que fazer? Olha, vai, vende todos os teus bens, doa aos pobres e me segue. Ah, não dá. Virou as costas e saiu. O evangelho, fala comigo assim, o evangelho é renúncia. Se eu não estou renunciando nada, eu não estou vivendo o evangelho. Isso é fato. Aleluia. Então, por causa dessa rejeição, lembra que o primeiro grupo, eles simbolizam o quê? A nação de Israel. Eles rejeitam. E por causa disso, e diz o texto que nós lemos, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí depois vem, o texto diz, por isso que o Senhor diz, sai pelas ruas, do verso 21, depois pelos caminhos e valados. Aqui, nós temos que entender que o segundo grupo, ele simboliza um grupo que Jesus andava, que incomodava muitas pessoas. Vamos ser sinceros, dos 12 discípulos de Jesus, qual que tinha currículo para ser discípulo? O único que tinha currículo foi o que traiu. Misericórdia.
O único que talvez podia falar assim na ótica e aquele ali tem, foi o que traiu, o que metia a mão na bolsa e roubava. Jesus, ele veio quebrando, irmão, veio de voadora, quebrando paradigma, religiosidade, tudo. Porque ele começou a andar com pessoas que na ótica humana não tinham condições. Vamos ser sinceros. Se fosse nos dias de hoje, Pedro não ganhava oportunidade nem para dar uma saudação nas nossas igrejas. Se fosse nos dias de hoje, Tomé seria um desviado, porque ele constantemente ele precisava ver para crer. Se fosse nos dias de hoje, nenhum dos 12 seria bom o suficiente, Benício, na nossa ótica, para ser discípulo do Messias. Mas o segundo grupo, quando fala, sai pelos caminhos, pobres, aleijados, cegos e coxos, do verso 21, representam os que sabem que precisam de redenção. Aí entra os publicanos. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, irmãos, era terrível. Só que depois que ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. E as pessoas se escandalizam porque Jesus estava na casa de um publicano. As pessoas se escandalizavam porque ele sentava à mesa com prostituta, ele sentava à mesa com ladrões. Só que eu preciso entender que entrar no convite, fala comigo, entrar no convite não é o mesmo que sentar à mesa. Verso 23, ele fala de caminhos e atalhos. Aí entra já um terceiro grupo. Primeiro grupo, Israel. Só que os que eram os escolhidos não quiseram. Tanto é que quem mata Jesus e quem arma uma situação seriam aqueles que eram para estar apoiando o seu ministério. Segundo grupo, aqueles que eram rejeitados, aqueles que pecadores, marginalizados, socialmente excluídos, publicanos, espiritualmente incapazes. Quem seria Pedro se não fosse Jesus na vida dele? Aí vem o verso 23. Aleluia. Lê comigo o verso 23 só para você ver que é Bíblia. E disse o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar. Jesus é lindo demais, irmãos. Porque nesse momento, no verso 23, eu consigo ver o Henrique, eu consigo ver o pastor Gustavo, eu consigo ver o Rodolfo, eu consigo ver a Casa Aba de Nova Friburgo. Aqui Jesus está falando de um alcance que ultrapassa a cidade de Israel. Ele está falando caminhos, nações, gentios, pessoas que não estavam debaixo daquela promessa abraâmica. Deus tinha uma promessa com Abraão, seu povo, a nação escolhida. Agora as portas se abrem. E por causa disso, pastor Gustavo, que nós estamos aqui hoje, sentados à mesa junto com o Pai. Aleluia! Só que eu tenho que entender que há lugar na mesa sim. Mas não é para todos. Existe muito discurso, cara. Jesus sentava com todos, sim. Jesus sentava com todos, mas eu preciso entender que quando Jesus sentava com alguém na mesa, a partir daquele momento a vida da pessoa nunca mais era a mesma. Jesus entra na casa de Zaqueu, a partir daquele momento a história de Zaqueu muda. Jesus entrou na casa do Rodolfo, irmão, Rodolfo era uma coisa ruim, não? Aleluia, Jesus fala. Mas Jesus entrou na casa do Rodolfo, hoje olha de Rodolfo, irmão. Evangelista, irmão. Tenho ouvido desse menino falando de Jesus lá na Frienge.
Não falava, irmão. Eu sei porque eu já trabalhei lá. Hoje está um evangelista. Porque Jesus entrou na casa. Então quando Jesus ele chama, e quando nós assentamos à mesa com ele, nós temos a vida transformada. Então eu preciso entender isso. Quando ele faz os convites, então eu preciso entender que esse grande banquete, o dono da festa, Deus, o servo, Jesus, o primeiro grupo que o rejeita, Israel, o segundo grupo, seus discípulos, as pessoas que na época andavam com ele. Só que aí agora abre, porque ele fala: ainda tem lugar. Lembra de Atos 1:8? Há de ser que depois recebereis a virtude do Espírito que descerá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. É esse texto, é esse banquete. Agora expande para as nações. Só que eu preciso entender que há um convite para todos. E porque eu pedi para você prender a sua atenção, que agora que a gente vai entrar no objetivo dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Projeta para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 18, verso 30 e 32. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 32 diz: Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E todo o povo aproximou-se dele. Elias restaurou, o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, fala comigo, 12 pedras. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, disse o seu nome, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, fala comigo, com aquelas pedras. De novo, com aquelas pedras. Edificou o altar ao Senhor, e ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. Elias, ele repara o altar, todos nós conhecemos. Irmão, em nome de Jesus, tá? Não me chama de doido. Você vai pensar assim: o que isso tem a ver com o grande banquete? Você vai entender, mas eu preciso que você prenda a tua mente, a tua atenção para o que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Você conhece quando Elias ele vai lá no monte, ele desafia os profetas de Baal, todos nós conhecemos essa passagem. Só que depois que os profetas de Baal ficam até meio-dia clamando e nada acontece, agora chega a vez de Elias. Só que Elias, ele tinha um zelo pelo altar. Talvez se fosse outros sacerdotes, talvez se fosse outros profetas que já tinham se dobrado diante de Baal, diante de Jezabel e Acabe, talvez ele usaria aquele altar sujo, aquele altar quebrado, desconcertado, mas Elias não. Elias ele tinha zelo pelo altar. E o texto diz que ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas. Ei, o que isso tem a ver com o grande banquete? O que isso tem a ver com Lucas 14? O que isso tem a ver? Você vai entender agora. A palavra do Senhor diz que quando Elias vai reparar o altar, ele pega, e você repetiu juntamente comigo, quantas pedras? Quantas pedras? Aleluia, vocês estão aí. Ele pega 12 pedras. Mas para eu entender esse texto, projeta para mim, por favor, Êxodo 20, 25. Êxodo 20, 25. Aleluia. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Em Êxodo, Deus dá uma ordenança de como que teria que ser o altar dos sacrifícios. E Deus fala assim: olha, você vai pegar pedras brutas, você vai entrar em rios e você vai escolher pedras brutas.
Talvez alguém vai pensar assim, ô Rafael, mas para o altar do Senhor tem que ser uma pedra perfeita, bonitinha. Vou consertar. Deus fala, não. Você vai pegar a pedra, você não vai levantar, não vai estender sobre ela o seu buril, você não vai lavrá-la. Você vai pegá-la do jeito que ela está e vai colocá-la no altar. Mas por que 12? 12 são números dos filhos de Israel. E eu preciso que você leia comigo Gênesis, capítulo 49, verso 5. Gênesis 49, verso 5. Diz assim: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Verso 14, por favor. Do mesmo 49. Isacar é jumento de ossos fortes, deitado sobre os rebanhos de ovelhas. Verso 17, por favor. Vou pegar só os melhorzinhos aqui, tá, irmão? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora. Vamos abrir um parênteses aqui. Pastora, você gostaria de ser chamada de víbora? Mas Israel está lançando uma palavra sobre seu filho. Está dizendo: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz seu cavaleiro cair para trás. Gade será atacado, verso 19. Gade será atacado por guerrilheiros, mas eles lhe atacará na retaguarda. Verso 21. Naftali é uma gazela solta. Misericórdia. Gente, é a Bíblia que está falando, não sou eu, tá? Por favor. Fabinho, menos. Não, é Bíblia. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. Verso 27. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa à tarde e reparte o despojo. Meu irmão, aqui há algo profético. Aqui há algo profético. Porque Lucas 14 está falando que aqueles que não mereciam, eles entram para o banquete. Quem são esses? Nós. Por que eu agora estou lá no altar, a qual Elias repara o altar e coloca as 12 pedras? Irmãos, Elias, ao colocar as pedras, ele poderia muito bem falar assim: ah não, Naftali não dá para estar no altar. Gazela solta no altar não dá. Ele podia pegar e podia falar que Dan, não, uma serpente, uma víbora no altar não tem condições, pastor Giovanni. Ele podia muito bem dizer, não, Benjamim, lobo, não tem como. Mas a Bíblia diz que com todas, você leu junto comigo e repetiu. A Bíblia diz que com todas aquelas pedras, ele restaura o altar. Aí fala comigo assim: no altar tem gazela solta, irmão. No altar, repete, tem lobo. No altar tem víbora. No altar tem pecado. No altar tem natureza humana. Tem tudo isso. Mas aí você vai falar: não, mas peraí, então o altar agora virou bagunça. Agora o altar tem tudo que é tipo de pecado. Sim. Elias Henrique, ele pega as 12 pedras que simbolizam os 12 filhos, e ali tinha pecado, ali tinha natureza humana, ali tinha contradições. Só que eu quero que você visualize. Você repetiu junto comigo. E eu vou te fazer uma pergunta, não precisa me responder, é você e Deus. Se você fosse montar um altar para o Senhor,
Você colocaria um homem que simboliza uma gazela solta? Você colocaria uma pessoa que simboliza uma víbora? Você colocaria uma pessoa... Eu falei só alguns aqui, só os melhorzinhos, irmão. Mas tem pessoas inconstantes. Tem pessoas falsas. Dos 12 filhos de Israel, a palavra lançada como bênção ali são só 2, que é Judá e José. José é ramo frutífero que se estende. E Judá, o leão. E há uma palavra profética sobre o Messias. Mas o restante, irmão, só troço doido. E está no altar. E eu lendo isso, falei, Jesus, é incoerente. Só que eu quero que você visualize. Uma vez eu pregando aqui, eu disse, eu sou muito visual. Eu queria até ter montado um altar, mas não deu tempo, irmão. Mas quem sabe numa próxima. Ele pega as pedras, 12, todas informes, como diz Êxodo. Aqui eu abro um parênteses. Você não tem autorização de tocar em quem está no altar. E é a palavra que diz. Não levante sobre ele a sua ferramenta, porque senão você profana o altar. Ele bota as 12 pedras. Agora vai visualizando. Ele pega o sacrifício. Ele corta. O rito era, cortava, despedaçava. Quem aqui já viu em algum açougue ou na roça, quando mata um animal e quando vai despedaçar o animal? Alguém já viu? Alguém aqui já viu? Só os raiz mesmo, só eu, pastor Giovanni, Benício e Sidão, tem alguns aqui na frente. Eu vou dizer para você o que acontece. Quando você corta um animal, ele fresco, mas sangra muito, irmão. Aí eu quero que você seja visual como eu. Elias coloca 12 pedras informes, imperfeitas no altar. Aquelas pedras, elas não poderiam estar no altar, Rafael. Mas agora vem o que? Vem o sacrifício. Ele corta sobre as pedras. Minto, pulei uma etapa. Vem a madeira, vem a lenha. E aí sim ele corta o sacrifício. O sangue escorre entre as madeiras. E desce lá nas pedras. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Aquelas pedras, na nossa ótica, elas não eram dignas de estar no altar. Mas quando o sangue do sacrifício, ele passa pela lenha, ele desce junto à pedra. Alabaxorobandarabás. Ei, agora não se vê mais as pedras, só se vê o sangue. E todas as pedras estão unificadas pelo sangue, você está entendendo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando eu comecei a falar aqui que o altar é lugar de gazela solta, que o altar é lugar de serpente, de lobo, de tudo isso, teve pessoas aí que esbugalhou o olho desse tamanho. Mas eu te digo uma coisa, quando chega no altar, o sangue de Jesus, que é poderoso, nos purifica de todo. Não é de alguns, é de todo pecado. Então quem sou eu para julgar quem pode ou não estar no altar? Mas eu preciso entender que é necessário passar pelo sangue. As pedras agora, que você olhava feia, queria até melhorar essa pedra, mas a palavra diz, não pode tocar. Agora o sangue desce. E você não vê mais as pedras, você só vê o sangue. Aleluia. Meu irmão, você, nós somos pedras imperfeitas, meu irmão. E o sangue de Jesus nos alcançou. E por isso nós estamos aqui hoje. Aleluia. Esse sangue, ele aponta para Cristo. Aí vem Elias, doido de pedra.
e manda jogar a água 3 vezes sobre o altar. Mas a água e o fogo fica para outro dia. Vamos ficar só no sangue hoje. E vamos voltar para Lucas 14. O grande banquete, ele foi preparado. E porque alguém rejeitou, abriu-se a porta para aqueles que não eram dignos. Mas eu preciso que você entenda que não existe mesa sem sangue. Aleluia. Ninguém se assenta na mesa sem antes passar pelo altar, pastor. E é por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui hoje. Hebreus 10:19 diz: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Há lugar na mesa, meu irmão, mas tem sangue no altar. Eu preciso que nós entendamos isso. Deus, ele não exclui ninguém. Ele convida a todos para passarem no mesmo caminho. Mas não existe mesa sem cruz. Não existe reino sem sangue. Você consegue entender isso? Não existe mesa sem cruz, não existe reino sem sangue. E fala comigo assim: não existe comunhão sem arrependimento. Para a gente finalizar, o louvor já pode subir. Eu preciso concluir dessa forma. Não adianta eu querer pular isso. Elias derrama água sobre o altar. O sangue, ele salva, a água purifica. E através disso, o que acontece? Deus manda o... Só o Benício está aqui, irmão. Deus manda o fogo. Então eu preciso entender. O sangue salva, a água purifica. E o que o fogo faz? O fogo, ele nos capacita. Aí, o que isso tem a ver com Lucas 14? Ei, Jesus veio para aqueles que o rejeitaram. Ele abre as portas agora para nós que até então não éramos dignos de estar nesse banquete, de estar junto à mesa com ele. Aí a palavra do Senhor diz, tá, que quando Jesus dá o brado lá na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Isaías capítulo 25, 6 ao 9 diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete. Olha o banquete. Para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, presta bastante atenção. Neste monte, ele acabará com um pano que cobre todos os povos, com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem lugar na mesa. Tem. Mas Deus manda eu te fazer a seguinte pergunta: você já passou pelo sangue? Se coloque de pé nesse momento. Tem lugar na mesa, meu irmão. Mas faça uma autoanálise aí. Você já passou pelo sangue? Você já deixou a água te levar? Você está preparado para o fogo?
Nós estamos vivendo aqui todas as quartas-feiras a ministração Um Caminho para Avivamento. Meu irmão, você que não tem vindo, venha. Tem sido tremendo. Mas nós temos aprendido, meu irmão, que não há avivamento sem arrependimento. Deus está te chamando, Ele está falando, ainda tem lugar na mesa. Mas Deus está te dizendo, ei meu filho, mas você já passou pelo sangue? Se com tua boca confessares a Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nessa noite o Espírito Santo está falando ao teu coração. Talvez como aquelas pedras imperfeitas no altar. Talvez alguém olhou para você e até disse, ei, não tem jeito, é indigno, não merece estar aqui, não é digno nem de estar lá naquela igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. Há 2026 anos atrás, alguém morreu na cruz do Calvário. O sangue foi derramado na cruz. E esse sangue, ele te purifica de todo pecado. Esse sangue, ele te purifica de todo pecado. E eu quero te convidar aí no teu lugar a começar a orar. E falar com Deus, falar, Senhor, eu não quero apenas receber um convite, mas eu quero estar à mesa contigo, Pai. Xarabadá cantararabás. Começa a falar com o Pai aí. Não merecemos, não, realmente não. A palavra do Senhor diz, a graça é favor imerecido, ela se renova todos os dias. Hoje você já recebeu a tua porção de graça, meu irmão. Mas eu preciso entender que a graça não foi de graça. Ela custou alto, preço de sangue. Aí Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Filho, vem. Vem para o altar. E eu quero nesse momento pedir aos intercessores, aos pastores dessa casa que nos ajudem. Nós estamos em uma noite, meu irmão. Quem é espiritual está sentindo a carga espiritual. Talvez você não saiba, mas uma tradição em toda sexta-feira de carnaval, em todas as cidades da nossa nação, é entregue a chave da cidade ao Rei Momo. E o Rei Momo nada mais é que uma entidade espiritual. E hoje, aprove ao Senhor pela primeira vez nós não estarmos no retiro e estarmos aqui na nossa casa, guerreando. A pouco mais de 1 quilômetro daqui dessa casa, pessoas estão se prostituindo, pessoas estão se drogando, pessoas estão pensando em tirar a sua própria vida, maridos estão pensando em trair suas esposas, filhos estão pensando em sair da sua casa, abandonar seus pais. Mas eu quero dizer para você, ainda há lugar, ainda tem lugar, meu irmão. E deixa eu te dizer, Jesus, ele esteve aqui por 3 anos e meio. E agora ele confiou essa missão para mim e para você. E você vai sair, meu irmão, daqui hoje. Você vai passar por essas ruas e você vai dizer, ainda há lugar. A nossa cidade não pertence a Momo, não pertence a nenhuma entidade, não pertence. A nossa cidade pertence a Jesus. E eu quero convidar toda a igreja a vir diante do altar do Senhor. Toda a igreja, saia do teu lugar em um ato de fé. E eu quero profetizar, você que está enfermo, você será curado aqui hoje, porque há poder no sangue de Jesus. Xarabada cantararabás.
Aleluia. Aleluia. Me dá só um pouquinho de retorno, por favor, Brian. Diante do altar do Senhor, talvez o inimigo tenha falado para você assim: você não merece, você não é digno. Mas eu quero dizer para você, o sacrifício já foi feito. Cristo já deu